No Placar, tudo o que imaginas pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na desportiva. No Placar, tudo o que imaginas pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na desportiva. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da FPB TV, 16ª jornada da Liga Placar, jogo em atraso entre o Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube Barreirense, para acompanhar na sua FPB TV. Do lado da equipa da casa, Montijo Lopes escolheu para este jogo Jalen Riley, João Torri, Ladislav Voitsu, Pedro Pinto, Francisco Amarante, Miguel Queiroz, Tiago Almeida, Tanner Macruz, João Soares, Larry Gordon, Ricardo Neves e ainda Eric Anderson Jr. Que a equipa de arbitragem, o trio liderado por Nuno Monteiro, conta ainda com Pedro Lourenço e também António Pereira. Do lado da formação visitante, o Futebol Clube Barreirense, orientado por Henrique Pina, vai a jogo com Kurt James, Lucas Matias, Gerson Soares, Guilherme Santos, Tomás Silva, Miguel Correia, Rui Mendes, Carlos Chicó, Tiago Raimundo, Guilherme Paes, Ian Kinner e ainda Diogo Dias. Comigo ao meu lado tenho o prazer de contar com Humberto Nogueira. Boa tarde, Humberto. Temos aqui um jogo em atraso da 16ª jornada para encerrar essa mesma jornada. O jogo acabou por ser marcado para esta data. As duas equipas jogaram ontem e já têm as posições definidas para os play-offs. O Barreirense vai acabar por descer de divisão, não conseguiu a manutenção. O Futebol Clube do Porto, tudo indica que acabará nessa segunda posição e para a semana tem já aqui o desafio da Final Four da Taça de Portugal. Já vimos pelas escolhas que Montijo Lopes decidiu colocar de fora Diogo Runs, Brad Tinsley e Garrett Nevels. Do outro lado, algumas ausências, não por opção, mas por lesão. Sim, boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos que estão... Guilherme, desculpa, boa tarde a todos que estão a acompanhar a nossa transmissão. De facto é um jogo que para a classificação já não vai contar, dado que já só falta uma jornada para terminar a fase regular e em termos de classificação já estão os papéis todos definidos. Mas vai ficar esse ponto de interesse, ver como é que as duas equipas vão reagir ao facto de terem tido o jogo ontem. O Futebol Clube do Porto, uma vitória aqui no Dragão Arena por 99-72 contra o Cabo Madeira SAD. E o Futebol Clube Barreirense, uma derrota por 48-89 contra o imortal Luz e Gás. Fica esse fator de interesse perceber como é que as duas equipas fisicamente vão reagir. E também nestes jogos em que a tabela há uma distância tão grande na tabela classificativa, por vezes a equipa que está mais à frente, neste caso o Futebol Clube do Porto, tem tendência para algum relaxamento. Vamos ver se o Barreirense conseguirá eventualmente apanhar o Futebol Clube do Porto de surpresa, ou se não, ou se o Porto mantém essa sua veia vencedora nos jogos aqui no Dragão Arena. Entretanto, olhando para aquilo que é a constituição das duas equipas e pelo que vamos percebendo, já temos 5 iniciais de ambos os lados. Do lado dos azuis e brancos, Jalen Riley, Francisco Amarante, Miguel Queiroz, Tanner Macruz e João Soares merecem a confiança de Montijo Lopes para assumirem a titularidade na partida de hoje. Do outro lado, o lado do Barreirense, Kurt James, Guilherme Santos, Miguel Correia, Rui Mendes e ainda Ian Kinner. No jogo de ontem, precisamente essa partida que o Barreirense acabou por perder diante do imortal Luz e Gás,
derrota por 48-89. Acaba por faltar neste 5 inicial Tony Lewis Jr., ele que não está disponível por lesão para a partida de hoje, portanto aqui uma baixa importante do lado do Barreirense, à qual se acrescenta também Diogo Peixe, um jogador sempre importante, regressou de lesão, voltou a lesionar-se. Não foi uma época fácil para o base internacional pelas seleções jovens portuguesas, mas que certamente estará de volta para a próxima época na melhor forma. Entretanto, Humberto, já temos aqui as equipas dentro de campo e a bola ao ar será lançada dentro de alguns segundos. Algumas mudanças naquilo que é o 5 habitual do Futebol Clube do Porto nos últimos jogos. Também para isso contribuiu a ausência de Bradley Tinsley e também de Garrett Neville, que não estão na bancada a assistir à partida. Recordamos que um dos jogadores americanos do Futebol Clube do Porto tem sempre ficado fora, dado que tem 6 jogadores estrangeiros nesta fase do seu plantel, mas aqui Moncho Lopes optar mesmo por ficar 2 jogadores fora, tendo um jovem que não é presença habitual na convocatória do Futebol Clube do Porto no banco desta vez. Entretanto, houve aqui um problema com o marcador, mas parece já estar tudo resolvido. Francisco Amarante no ataque, bloqueio de Miguel Queiroz. Bola no canto para João Soares, ataque pela linha de fundo. Espaço para Amarante dos 3 pontos, não cai o lançamento, mas João Soares muito bem a recuperar a bola. Ressalto longo para o número 17 dos azuis e brancos. Riley dos 3 pontos, a parar, a lançar, a marcar e a abrir o jogo aqui no Dragão Arena com um triplo, a especialidade de Jalen Riley. Sim, muito macia aquela defesa no bloqueio direto, Jalen Riley com muito espaço para fazer aquilo que faz bem e muito bem, que é lançar 3 pontos. Se continuarem a dar este espaço todo a Jalen Riley, ele vai agradecer e vai abrir o livro da linha de 3 pontos, vamos ver. Novamente Riley, agora a penetrar, deixa para McCrew. E 3 segundos assinalados a Miguel Queiroz, indicação de Nuno Monteiro. Miguel Queiroz tenta justificar-se que estava fora da área pintada, terá entrado nessa mesma área já na parte final, mas entretanto o Barreirense segue jogo. Kinnard, posição rápida de Kurt James, Miguel Correia, Guilherme Santos, lançamento de meia distância na frente de Amarante, acaba por não entrar, fica muito curto. Já o Futebol Clube do Porto em contra-ataque, Miguel Queiroz vai até ao fim, não marca, recupera a bola, mas pertence mesmo a Rui Mendes na posse de bola. Mas novamente o Barreirense a apostar no ataque rápido, mas não é desta, consegue marcar aqui na Dragão Arena. Amarante, posição clara de João Soares, vantagem ali nas zonas próximas, mas Riley a acabar por jogar com o McCrew, não marca, recupera o Barreirense. Guilherme Santos tentar marcar e aqui estão os primeiros pontos da partida para a formação visitante. Entra descomplexado este jovem Guilherme Santos, já tinha feito há pouco um lançamento, agora entrar rápido em contra-ataque, aproveitar bem este ritmo forte do início do jogo. E agora tudo muito bem feito, espaço para Tanner McCrew e uma ligação que tem feito sucesso, Humberto, ao longo desta temporada, também da anterior, nos jogos que McCrew esteve presente, entre Miguel Queiroz e McCrew, de facto bastante cumplicidade dentro do campo. Guilherme Santos novamente, tentar finalizar do lado contrário, não consegue, contra-ataque azul e branco. Riley vai até ao fim e mais 2 pontos para o camisola 1 dos Dragões. E uma situação de 3-1 agora para o Futebol Clube do Porto. Os jogadores da Barreirense a demorarem muito tempo na recuperação defensiva e neste ritmo vivo que o jogo está a tomar, o Futebol Clube do Porto a levar vantagem nesta fase. Agora espaço para Miguel Correia, atirador, e aqui está a demonstrar essas mesmas credenciais, a marcar também ele um triplo. Primeiro da partida para o Barreirense, que continua a recuperar de forma, diria, algo desastrada. Os jogadores acham sempre alguém aberto do outro lado do campo. O Futebol Clube do Porto tentou aproveitar, mas vai atacar organizado. Amarante, Riley, meia distância, e mais 2 pontos para Jalen Riley. Está claramente a aquecer os motores, Humberto. Já leva 7 pontos. Sim, se eu deixo meter as primeiras bolas, ele começa a ganhar confiança e o cesto começa a abrir, a ficar muito largo e começa quase a ser bolas de ténis entrando numa baliza de handball. Vamos ver. Agora Miguel Correia, tentar novamente o lançamento de longa distância. Não consegue marcar. Riley
Bola em McGrew. A rodar. Assistência para Queiroz, mais uma vez. Bom compasso de espera de Miguel Queiroz. A enganar tudo e todos e a marcar mais 2 pontos. Novamente a fazer efeito esta dupla entre Miguel Queiroz e Tanner McGrew. A combinarem muito bem, com timings de passe muito bem vistos. Tanner McGrew agora a esperar pelo momento certo para colocar bem a bola no seu colega interior. Agora é Kurt James a tentar desequilibrar. Guilherme Santos no canto. Recupera o ressalto do próprio lançamento. Tenta novamente marcar. Riley com espaço. Mete o drible, lança. Muita facilidade para Jalen Riley. E já vão 10 pontos, mais um triplo. Nem precisava de colocar o drible, Humberto. Quis adornar, mas o que é certo é que a bola entrou e temos já aqui um parcial de 14-5 nos primeiros 5 minutos do jogo, que acaba por ser um pouco duro para o Barreirense. As situações de lançamento estão a surgir para o Barreirense, até está a conseguir criá-las, mas a eficácia está a ser muito baixa, não tem conseguido concretizar, ao passo que o Futebol Clube do Porto está com uma porcentagem fabulosa de 66%, contra apenas 22% do Barreirense, a justificar já esta diferença de 9 pontos nesta fase da partida. Amarante, novamente Queiroz. O Futebol Clube do Porto sempre muito fluido no ataque. Assistência para Queiroz, mas sai o apito de Nuno Monteiro, contacto. Miguel Queiroz faz estes movimentos muito bem. Para a continuidade dos bloqueios diretos ao bola-mão, podemos ver aqui ele acelar completamente o seu adversário direto, a ganhar espaço para criar os seus momentos de lançamento. É um dos pontos-chave deste trabalho sem bola de Miguel Queiroz, que consegue depois criar essas boas condições para a assistência dos seus colegas. Agora é McGrew a vir à linha dos 3 pontos e a acrescentar mais 3 no marcador. Triplo para Tanner McGrew. O Futebol Clube do Porto também desde já a condicionar, Humberto, a saída de bola do Barreirense, sempre com jogadores colocados e com uma defesa bastante alta. Com 3 em 5 da linha de 3 pontos, já é uma porcentagem de respeito para o Futebol Clube do Porto. Tem estado muito bem da linha de 3 pontos nos últimos jogos, acima daquilo que é a sua média habitual. A sua média habitual é 35%, mas nas últimas partidas tem conseguido subir esta porcentagem. 17-5, 12 pontos de vantagem para a formação azul e branca. João Soares, Miguel Queiroz. Tanner McGrew, novamente a mesma combinação de há pouco, desta vez não resulta. Há espaço para o triplo de Riley, que não cai, ressalto para Rui Mendes. Miguel Correia. Espaço para Guilherme Santos, dos 3 pontos. Fica curto o lançamento. Riley novamente em transição. Assistência no canto. Miguel Queiroz, taca ao cesto e falta do número 5 do Barreirense. Temos aqui a repetição do lance, ali a controlar com os braços a penetração de Miguel Queiroz. Quando vamos ter já a primeira alteração nas duas equipas. Do lado do Futebol Clube do Porto, estreia na partida para Vladislav Voitos. Do outro lado, o veteraníssimo Tiago Raimundo, capitão desta equipa, a entrar dentro de campo para o lugar de Guilherme Santos. João Soares recebe em baixo, tenta subir, não consegue. Muita luta com Ian Kinnard. Recupera a bola, triplo de Amarante. Não cair o lançamento. Uma curiosidade neste jogo também, Guilherme, é o facto de ser um jogo de alguns reencontros, já que Miguel Queiroz conhece bem o Barreirense. Conhece bem o Barreirense, já representou o Barreirense, mas também não foi só ele. Pedro Pinto também, um jogador que também conhece bem, mas também Miguel Correia, que conhece bem esta casa, já que este ano está no Futebol Clube Barreirense, mas a época passada evoluía no Futebol Clube Porto B, na equipa da Pro Liga. Portanto, aqui é um jogo de alguns reencontros. Sem dúvida. E se calhar mais alguns que nós não sabemos, e já agora lançamos já um mote para a hashtag FPBTV. No Twitter, sem dúvida. As pessoas queiram interagir connosco e dar as incidências sobre a partida, alguma dúvida que possam ter, ou eventualmente dar-nos aqui mais alguns pontos de afinidade entre as duas equipas, façam-no através da hashtag FPBTV. Toca a twittar. E um abraço a todos já agora que estão a acompanhar a nossa transmissão. De facto, é um fim de semana de muito basquetebol. Tivemos ontem a 25ª jornada da Liga Placar e agora o Rui Mendes a marcar com o lançamento à tabela,
Depois do triplo de João Soares, volumar ainda mais a vantagem azul e branca. Novamente a sair para a linha dos 3 pontos. Esta vez fica curto o lançamento. Mas de facto tem sido um fim de semana, como dizia, recheado de basquetebol. Liga placar ontem. Também Liga Secoy, mas já em modo playoffs. Continuam durante a tarde de hoje. Tem ainda este jogo em atraso entre o Futebol Clube do Porto e o Barreirense. Jogo esse que pode servir, Humberto, dada a classificação, como já referiste no início da transmissão, para Montijo López preparar a equipa para aquilo que se avizinha no próximo fim de semana. Prova rainha do basquetebol nacional, essa Final Four, 10 e 11 de abril em Matosinhos. Terá também transmissão na RTP2 e também na sua FBB TV. Sim, vai ser mesmo aqui ao lado, um fim de semana que promete ser de emoções fortes, tal tem sido o equilíbrio entre estas equipas. Já todas ganharam a todas nesta Liga Placar e, portanto, agora neste momento alto da Taça de Portugal, será certamente um fim de semana muito intenso. Certamente esta equipa de Futebol Clube do Porto já tem muito da sua cabeça nesse jogo contra o Sporting Clube Portugal no sábado. Vamos ver. Eu não me arrisco a prognósticos, Guilherme. Não, a taça é sempre complicado. Sim, a Taça de Portugal se joga no próximo dia 10 de abril. Podemos dizer que, por um lado, o Sporting é favorito por ir em primeiro na Liga, mas, por outro lado, o Futebol Clube do Porto também já mostrou que pode e normalmente aparece bem nesses momentos de decisão, e o exemplo é a Taça Hugo dos Santos, claro. Tendo em conta a forma como a conquistou, numa final precisamente contra o Sporting, mas o Benfica também, obviamente, com todos os seus argumentos. O outsider será mesmo o Imortal, não é? Em termos históricos não será uma equipa tão habituada a essas andanças, mas também esteve presente nessa Taça Hugo dos Santos e tem feito uma temporada incrível, Humberto, e depois como é taça, digo eu que esse ingrediente extra da taça e dos jogos serem a eliminar trazem ainda mais imprevisibilidade àqueles que serão os finalistas de domingo. E o Imortal infligiu uma das poucas derrotas do Sporting Clube Portugal, foi precisamente em casa o Imortal, e o Imortal também em casa, também chegou a vencer ao Benfica. Portanto, das poucas derrotas que estas duas equipas tiveram, o Imortal foi responsável e, portanto, nesta ideia da taça, num plantel que está bem construído, está equilibrado, poderá eventualmente conseguir fazer essa surpresa. Vamos ver. Fica já com a agenda marcada. Benfica, Imortal Lusigás às 15 horas, Sporting Clube Portugal, Futebol Clube do Porto às 17h30. Entretanto, aqui no marcador, o primeiro quarto terminou a correr 24-8 nesta fase da partida, uma diferença já muito grande para o Futebol Clube do Porto. Em termos de marcação de pontos, a destacar-se Jalen Riley com 10 pontos, mas também Tanner McGrew com 7. Muito bem a equipa do Futebol Clube do Porto em termos ofensivos. E o Barreirense, apesar de ter criado boas situações de lançamento, as percentagens não estão a ajudar, continuam percentagens bastante baixas, apenas 21% contra 58% do Futebol Clube do Porto, dos quais leva 44% da linha de 3 pontos. Entretanto, olhamos aqui para dos Dragões, com Francisco Amarante, Vladislav Voitsu, Tanner McGrew, Jalen Riley e ainda Ricardo Neves, ele que normalmente não é muito utilizado por Montijo López. Certamente terá alguns minutos no jogo de hoje, já o está a ter numa fase precoce do jogo. Há ainda Tiago Almeida no banco, jovem jogador também com formação aqui no Futebol Clube do Porto, também já a representar as seleções nacionais jovens, nomeadamente no escalão de sub-16. Era esse o jovem que eu estava a falar há pouco, que está a ocupar a vaga de Bradley Tinsley, que ficado fora para esta partida. Entretanto, temos a entrada de mais um jovem. Número 2, Lucas Matias. Quando temos Kurt James na linha de lance livre, 24-9, consegue reduzir o norte-americano que na temporada passada representou o Maia Basket. Este ano mudou-se para o Barreiro, tem sido dos jogadores mais influentes da equipa. Tanner McGrew, posição de Lucas Matias, a rodar McGrew, a lançar e a marcar com facilidade. Kurt James, deixa para Tiago Raimundo, bola para James e a falta de Francisco Amarante.
Contacto excessivo que acabou por colocar no chão o extremo poste do Futebol Clube Barreirense. Quando temos mais uma troca, Amarante para o banco, estreia na partida para Pedro Pinto. Do outro lado vamos ter também uma estreia, entrada do camisola 23, Guilherme Paes. Miguel Correia vai descansar. Com a ausência de Diogo Peixe por lesão, ausência prolongada, quem tem ocupado essa posição de base é Miguel Correia. Ele, curiosamente, a fazer muito a sua carreira mais na posição 2, mas aqui esta época assumiu muito esta posição 1. E quando entra a rotação da posição de base, é Guilherme Paes que a tem ocupado. Ele que até teve um bom plano na derrota contra o Imortal, com 8 pontos, 2 ressaltos, 2 roubos de bola. Vamos ver como é que ele se consegue adaptar a este jogo, que já de si é de elevada dificuldade. Entretanto, no contra-ataque, Ricardo Neves não conseguiu captar o passe de Jalen Riley. Faltou ali alguma comunicação entre os dois jogadores do Futebol Clube do Porto. Agora é Kinard a atacar o cesto. Muito contacto, desarme de McGrew a ir lá acima, a tirar o pão da boca de Ian Kinard. Pedro Pinto a organizar o ataque, pede a jogada. Riley, rei de McGrew. Bola para McGrew e quase conseguia marcar com a falta. Faltou pouco, Humberto, para conseguir finalizar. E o Futebol Clube do Porto está a dominar completamente o jogo a partir do bloqueio direto. Sempre que a opção ofensiva é essa, coisas boas acontecem e tem sido uma constante. Jalen Riley com bastante facilidade a conseguir passar no bloqueio direto. Os defensores os defensores dos bases do Barreirense estão a permitir muito espaço nessa saída do bloqueio direto. E depois, a partir daí, há sempre vantagens de 2 contra 1, que o Futebol Clube do Porto tem sabido explorar muito bem. Portanto, o McGrew vai acrescentando pontos à conta pessoal, chega agora aos 10, empata com Jalen Riley, não consegue marcar o segundo lance livre, recupera Ricardo Neves e aqui está a estrear-se na marcação de pontos na partida e a retirar alguns aplausos da bancada e do banco. Não é que a bancada esteja muito repleta, Humberto, mas o banco festejou e muito. Sim, está a entrar bem na partida, entrou com intensidade este jovem jogador. Internacional nas camadas jovens, há 3 anos aqui no Futebol Clube do Porto, entre equipa B e equipa A, ele que vem do Sport Lisboa e Benfica. 29-9, 20 pontos já de vantagem. João Torre estreia-se na partida para o banco Vladislav Vojt. Moncho Lopes opta por manter dentro de campo Tanner McGrew, que até agora é o jogador mais utilizado, a par de Jalen Riley. Também os 2 melhores marcadores deste Futebol Clube do Porto. Agora Guilherme Paes a lançar já em desespero naquela que foi a última posse de bola deste primeiro quarto. Humberto, 29-9, não é um jogo nada fácil para o Barreirense, como já tínhamos falado na antevisão do encontro, mas este primeiro quarto demonstrou que o Futebol Clube do Porto mantém a seriedade e veio para ganhar, já marcou 30 pontos praticamente. O Barreirense terá de fazer um bocadinho melhor dos 2 lados do campo. De facto, nós estávamos na divisão da partida a dizer que muitas vezes nestas partidas com estas características, as equipas que são favoritas poderão ter tendência para relaxar um pouco, mas não foi isso que aconteceu aqui neste primeiro quarto. O Futebol Clube do Porto tem entrado de uma forma muito séria, muito intensa, a querer resolver a partida rapidamente. Também para isso, Jalen Riley teve muito bom plano nas suas eficácias de lançamentos, já com 10 pontos e excelentes porcentagens de lançamento, 80%. Falhou apenas um lançamento de todos os que fez. Também contribuiu para isso certo o facto de vir fresquinho, entre aspas, porque não jogou ontem e, portanto, ao entrar agora aqui no ciclo inicial, devia vir com aquela fome de bola e com vontade de mostrar serviço. O facto do Futebol Clube do Porto ter 6 norte-americanos contribuiu precisamente para essa rotação. O Barreirense conseguiu entrar num jogo com um ritmo elevado, conseguiu criar muitas situações de lançamento, a eficácia não foi a melhor, está com uma porcentagem muito fraca, concretizou apenas 3 lançamentos de campo, o que é manifestamente pouco para um quarto, portanto precisa claramente de melhorar as suas porcentagens de lançamento. Vamos ver o que é que nos aguarda o segundo quarto. Já as equipas vão conferenciando entre si. Tanto de um lado o Moncho Lopes como o Henrique Pina do outro vão dando indicações.
E Humberto, podemos fazer aqui também um périplo pelos jogos da Liga Sky, nomeadamente no Play-Off. Tivemos jogo grande no pavilhão Henrique Miranda, casa emprestada do Cabo Madeira, que perdeu após prolongamento com a Quinta dos Lombos, 68-82. Já se sente aqui o cheirinho dos Play-Offs, não é? Da competitividade. Acaba a acabar por fazer um último período, diria, abaixo daquilo que era expectável. A Quinta dos Lombos empata o jogo e depois, após prolongamento, conquistar a vitória. Portanto, se olharmos também para o embate entre Guifões e União Sportiva, 68-74, a vencer a formação açoriana, fazer o 1-0 nesta eliminatória também dos Play-Offs da Liga Sky. A mostrar um bocadinho aquilo que já era a previsão, a expectativa de muito equilíbrio nestes Play-Offs da Liga Feminina, e vai ser completamente imprevisível a forma como as equipas se irão encaixar nestas primeiras eliminatórias do Play-Off, e ainda bem, um grande contributo para o espetáculo. Agora Lucas Matias, muito bem, a conseguir finalizar uma jogada desenhada a meias com Guilherme Paes. Bom pormenor, Humberto. Sim, muito bom trabalho. Percebe-se que é uma jogada vinda de régua e esquadra vinda do banco, depois desta paragem do segundo quarto, e uma excelente assistência de Guilherme Paes. Entretanto, do outro lado, o João Torri tentava combinar com Tanner McCrew. Foi aqui ali a repetição, Humberto, belo passe, Lucas Matias a terminar lá em cima. Um passe um pouco tenso demais, João Torri pedia a bola um bocadinho mais para cima para terminar com o afundanço. Eventualmente costas. Guilherme Paes a parar o drible muito cedo, novamente com a bola nas mãos. Espaço para Kurt James, a armar o tiro dos 3 pontos e a marcar triplo para o Barreirense, 29-14. Um bocadinho melhor a equipa agora do Barreiro. E principalmente Kurt James, ele que esteve em branco no jogo contra o Imortal, marcou 0 pontos, nada habitual parte deste jogador, que é o melhor marcador da sua equipa, com uma média de 19 pontos por jogo, terceiro melhor marcador da Liga Placar, e ainda assim a fazer, penso que foi caso único este ano para este jogador, que o ano passado jogava no Maia Basket Clube e que marcou 0 pontos, algo completamente inabitual. Agora é Kinner de atacar o sexto, na frente de Vlad, mantém bem a posição o internacional português, não consegue marcar Ian Kinner. Contra-ataque para o Futebol Clube do Porto, espaço para McCrew. Voigt, novamente McCrew. O Porto roda a bola, Pedro Pinto dos 3 pontos, não cai o lançamento e Lucas Matias a recolher o ressalto. A bola não entrou, mas este movimento foi um bom exemplo daquilo que é a rotação de bola do Futebol Clube do Porto. Trabalha muito bem naquelas combinações de bola à mão interior e exterior, e caso haja ajudas vindas do lado contrário, a mudança para o lado contrário da bola é rápida e as situações de lançamento surgem com alguma facilidade nesta boa rotação de bola do Futebol Clube do Porto. Entretanto, Vlad no contra-ataque a marcar com a falta. Contacto não foi o suficiente para impedir o número 3 dos azuis e brancos colocar a bola no cesto e, portanto, temos aqui possibilidade de jogada de 3 pontos. A diferença física entre os dois conjuntos é muito elevada, e viu-se aqui esta diferença de Vlad contra Guilherme, uma diferença enorme em termos físicos, e a justificar aqui esta finalização de Vlad. Não conseguir finalizar o lance livre. Posse de bola para o Barreirense. João Torri diz que não foi o último a tocar. Aqui a repetição, não é todo perceptível quem foi o último a tocar. Mas segue jogo, Guilherme Paes a conduzir a bola para o ataque, pede a jogada número 2. Muita pressão de Pedro Pinto, passe de Guilherme Paes, a acabar por sair um pouco para trás e o turnover. Pressão muito grande nas linhas de passe, Guilherme Paes está à procura de espaço para conseguir passar aos seus colegas de equipa, mas para além da pressão, Pedro Pinto está a exercer, que obrigou a parar quase no meio campo, também quando quer soltar a bola aos seus colegas, o espaço é muito reduzido. Agora Vlad a aparecer na linha dos 3 pontos e a marcar mais 3, 5 pontos consecutivos para Voigt. Movimento que tem aprimorado ao longo dos anos, a parar ali na linha dos 3 pontos, a lançar e a marcar. Agora James a forçar, grande ressalto para Torri. Voigt, atacar o sexto, bola no canto para Ricardo Neves.
Não marca, ressalto para Miguel Queiroz, novamente Ricardo Neves a rodar, a ir até ao fim e a marcar mais 2. Quarto ponto na partida para o número 26 do Futebol Clube do Porto. Arrancar novamente aplausos do banco e da bancada. Já tínhamos feito essa referência, uma boa entrada em campo, completamente descomplexado, intenso na defesa, descontraído no ataque e a justificar esta excelente finalização. No Futebol Clube do Porto, que agora está com um 5 inicial só de portugueses, todos eles curiosamente já internacionais por Portugal, ou na seleção A ou nas seleções jovens, no caso de Ricardo Neves. Todos os estudantes já se estrearam pela seleção A em determinados momentos das suas carreiras e de referir também que há jogadores que ainda não se estrearam no Futebol Clube do Porto, nomeadamente Eric Anderson Jr., Larry Gordon, jogadores que habitualmente entram no 5 inicial, jogaram ontem, mas hoje ainda não se estrearam. E agora uma estreia, Guilherme. Estavas a falar de estreias, Tiago Almeida a entrar para o lugar de Voitso. Riley regressa ao jogo, no lugar de Pedro Pinto. Larry Gordon, que ontem marcou 13 pontos, Eric Anderson 12, estiveram em destaque também nesse triunfo do Futebol Clube do Porto diante do Cabo Madeira SAD. Agora bom corte nas costas de Ricardo Neves, não marca, mas João Torre à segunda com o ressalto ofensivo, a deixar a bola no cesto do Barreirense, 40-14. Deu ali um ar da sua graça ao Barreirense no arranque deste segundo quarto, Humberto, mas entretanto perdeu novamente o gás e o Futebol Clube do Porto voltou a apertar ainda mais. De facto, perdeu ali um bocadinho a clarividência ofensiva e este ataque é mais um exemplo da falta de espaço que os jogadores barreirenses estão a ter para conseguir finalizar. A pressão nas linhas de passe tem sido muito grande e as soluções que o Barreirense acaba por conseguir baseiam-se muito no 1 contra 1, na criação do lançamento por parte das ações individuais e não têm dado muito bom resultado, nomeadamente este desarme lançamento de Miguel Queiroz sobre Kurt James. Muito bem, Miguel Queiroz, e agora do outro lado também esquecimento, avenida aberta para Miguel Queiroz marcar mais 2 pontos, muita facilidade nesta reposição do Futebol Clube do Porto. Miguel Queiroz que esteve muito bem também no jogo de ontem, foi o jogador mais valioso da partida, não chegou aos 10 pontos, mas não falhou qualquer lançamento e conquistou 10 ressaltos. Agora Jan Kinner a arrancar a falta e também o sexto. Eu acho que Guilherme devia ter sido permitido a ele marcar 2 pontos só para fazer o duplo-duplo. O duplo, sim. Foi uma pena por apenas 2 pontos. Fez um jogo fantástico ontem, 5 assistências ainda, um jogo de facto bastante completo para o capitão do Futebol Clube do Porto e também da Seleção Nacional. Kinard, entretanto, completa a jogada de 2+1, 42-17. Tiago Almeida. Bola para Miguel Queiroz. Vai finalizar do lado contrário e aqui está, mais 2 pontos para Miguel Queiroz. Com muita facilidade o Futebol Clube do Porto. Lançamento forçado de Kurt James. Ainda temos 5 minutos para jogar neste segundo quarto. E Riley novamente a marcar e novamente com a falta. Mas diria Humberto, temos 5 minutos ainda para jogar e o Futebol Clube do Porto já está praticamente nos 50 pontos. E parece não querer abrandar. Aqui foi Jalen Riley a pegar num lado, a terminar do outro, costa a costa do número 1. Sem grande oposição. Sim, de facto, este ritmo do Futebol Clube do Porto está a ser muito difícil de acompanhar por parte do Barreirense. O facto também de ter ataques sempre muito curtos, ainda agora este último movimento do Kurt James ao fazer um lançamento alto forçado, faz com que a recuperação defensiva também normalmente não seja bem preparada e o Futebol Clube do Porto está a aproveitar isso muito bem, com contra-ataques e transições ofensivas rapidíssimas. Entretanto, dar também destaque para a entrada de Carlos Chicó, número 13 do Barreirense já dentro de campo. Kinard, tentar novamente o lançamento, Chicó na luta. Ainda toca na bola e, portanto, a posse de bola pertence ao Futebol Clube do Porto. Muita experiência, Carlos Chicó, 10ª época no Futebol Clube Barreirense, conhece bem os cantos à casa, seguramente, e a ter aqui a oportunidade de estrear na partida. Desconto tempo, entretanto, pedido pelo Futebol Clube Barreirense. A faltar 4 minutos e 43 para o final do segundo quarto. Certamente Henrique Pina estará à procura de mais soluções ofensivas, melhor recuperação defensiva, para abrandar um pouco este ritmo fortíssimo do Futebol Clube do Porto nesta primeira parte.
onde se tem vindo a destacar Jalen Riley, como já tínhamos feito referência, a vir fresquinho, entre aspas, já que não jogou ontem na vitória do Futebol Clube Porto contra o Cabo Madeira de Sado, mas também Tanner McGrew com 12 pontos, a serem claramente os jogadores em destaque, juntamente com o Miguel Queiroz, que já leva também 6 pontos, 4 ressaltos, dos quais, pelas minhas contas, 3 ofensivos. De facto, muita facilidade para o Futebol Clube do Porto. Temos aqui alguns dos melhores momentos da partida até agora. O triplo de Kurt James, usar no lançamento de Miguel Queiroz, logo no momento a seguir marcou. Para já muita facilidade para os azuis e brancos, já se saberia que ia ser um jogo complicado para o Barreirense, mas o Futebol Clube do Porto também a torná-lo ainda mais difícil. A diferença física está a ser preponderante, está a ser determinante nesta partida. Um exemplo disso é precisamente os ressaltos. 27 ressaltos para o Futebol Clube do Porto, contra apenas 7 do Barreirense. O Futebol Clube do Porto a dominar completamente a tabela dos dois lados. Isso alicerçado também em 14 assistências, a fazer com que o Futebol Clube do Porto tenha esse domínio enorme da partida. Portanto, recomeça o encontro, Jalen Riley. E agora o Barreirense a vir com uma zona, a tentar surpreender aqui na reta final do segundo quarto, vamos ver. Ricardo Neves, dos 3 pontos, fica curto. Sicó recupera, mas a bola acaba mesmo por tocar em Kurt James e, portanto, pertence ao Futebol Clube do Porto. Percebeu-se ali uma subida na defesa do Barreirense, na transição ofensiva, e depois a ajustar para uma zona 2-3. Está a mantê-la agora aqui também nesta repetição da bola em jogo. Riley com espaço no canto, não marca, ressalto para Sicó. Kinnard, a bola no chão, a atacar o cesto e a marcar com a falta novamente Ian Kinnard. Ele que até então estava a ter um jogo algo complicado, tinha falhado os primeiros 4 lançamentos. Mas Miguel Correia muito bem a descobrir o número 24 do Barreirense, que de imediato atacou ali João Torri. Aproveitou bem o facto da equipa do Futebol Clube do Porto ainda não estar completamente organizado na sua defesa, nomeadamente do lado da ajuda, e atacar ali em força. E ele também é o melhor lançador da equipa, é um dos melhores lançadores da equipa nos lances livres, tem uma excelente média de 84%, a fazer um excelente movimento de 2+1. Está mais agressivo o Barreirense nesta fase, mais intenso na bola, fazer faltas não é mau também, demonstra precisamente essa maior agressividade, a surtir efeito, este desconto de tempo pedido por Henrique Pina. A equipa a vir claramente mais aguerrida, vamos ver se o Futebol Clube do Porto vai demorar a organizar-se neste ataque contra a zona do Barreirense. 47-20, regressa à partida Vladislav Voit, foge aqui para o canto. Ela, entretanto, é reposta. Riley, dos 3 pontos, não marca. Muita luta no ressalto, sobra para Rui Mendes. Miguel Correia em transição. O triplo e a cair, o lançamento exterior para Miguel Correia, arranjar espaço e a fazer valer aquilo que será a sua característica mais forte, esta capacidade de lançar a linha dos 6,75. E com este triplo já é o melhor marcador da sua equipa, com 9 pontos. Boa partida de Miguel Correia. Agora Queiroz a arranjar espaço para o seu lançamento. Bom trabalho de pés. Rui Mendes não pôde fazer nada. Queiroz finalizou do lado contrário. James e com a falta. Kurt James novamente a conseguir levar a melhor sobre Miguel Queiroz. Há pouco, aliás, foi Ian Kinnard. Agora ali um diálogo interessante de Moncho Lopes com João Torri, a pedir mais ajuda vinda do lado contrário, porque o Barreirense está a aproveitar isso mesmo. O defensor do extremo do Futebol Clube do Porto está a ser deixado muito sozinho pelos seus colegas de equipa. Os jogadores do Barreirense têm visto isso e muito bem, a forçar muito ali 1 contra 1 pela linha de fundo. Não há ajuda e têm aproveitado para conseguir concretizar. Arrisco-me a dizer, Guilherme, que este é o melhor período do Barreirense na partida. Sim, para já parece-me que estão a atravessar a melhor fase. Travam agora em falta João Torri. Vamos aqui a repetição. Riley sempre muito interventivo. Acabar por travar em falta João Torri e Ian Kinnard.
Eles a fazerem agora aqui um parcial, se não me engano, de 10 pontos neste curto espaço de tempo. A fazerem já muitos mais pontos neste segundo quarto do que no primeiro, só tinham marcado 9, já levam 17 nesta fase, 18 aliás, portanto bastante melhor o Barreirense nesta reta final do segundo quarto. A equipa mais ambientada, o Futebol Clube do Porto certamente um pouco mais relaxado, até porque ganhou essa vantagem bastante alargada logo no primeiro quarto. Agora Miguel Correia, contemporizar, ataca ao sexto, não marca, algum azar ali, na forma como a bola andou ali no ar. Mas vem João Torre a fazer ali uma ajuda muito boa, a pressionar muito bem ali Miguel Correia, obrigá-lo a falhar o lançamento. Riley, novamente o 0 graus, sozinho, e marca desta vez mais um triplo para Jalen Riley. Chega já aos 16 pontos, 13 em 6 para Jalen Riley. Ele tinha falhado os 2 anteriores, mas desta vez teve tempo e mais que tempo para preparar, muito tempo na rotação defensiva ao Barreirense e a aproveitar Jalen Riley. Entretanto, do outro lado, responde na mesma moeda Ian Kinner. Espaço agora para Voigt. Kurt James a aparecer no último momento e a recuperar. Miguel Correia. E falta de Tanner McGrew. Tentar dar aquela ajuda. Acabar por se atrasar. Deixar ali o corpo e o árbitro a apitar a falta. Temos aqui a repetição. Tempo de ajuda. Ali a controlar com o braço. Progressão de Miguel Correia. Quando temos mais uma troca. Ricardo Neves a regressar ao jogo. Torre vai para o banco. Tiago Almeida também para o banco. Regressa Pedro Pinto. Bem na luta das tabelas, Torre com 4 pontos, 4 ressaltos. Certamente irá regressar à partida, se não agora, na segunda parte. Entretanto, Miguel Correia novamente a fazer o gosto à mão. Marcar mais um triplo. Já são 3 triplos para Miguel Correia. Agora a bola não entra em Tanner McGrew. Não foi a melhor opção da Vlad. Ele tinha espaço para fazer o tiro. Tanner McGrew nem sequer estava à espera daquele passe e a aproveitar muito bem para esse bom momento defensivo do Barreirense. E agora Ian Kinner a ver que tinha vantagem sobre o Jalen Riley. Tentar explorá-la, mas depois o lançamento a acabar por surgir já com a falta de Jalen Riley. Uma boa finta de lançamento a acabar por dar essa mesma falta ao Barreirense, quando temos mais um desconto de tempo na partida, 54-32, Humberto, e de facto é a melhor fase do Barreirense. O jogo agora está equilibrado, parcial de 25-23, mas o Futebol Clube do Porto iria em ritmo de controle do jogo. Mas foram 3 minutos muito interessantes. Recordo-me que o desconto de tempo pedido pelo Barreirense foi nos 4 minutos e 30, sensivelmente, e portanto nestes 3 minutos de jogo que houve, o Barreirense a trabalhar muito bem e o Futebol Clube do Porto a falhar na recuperação defensiva, os jogadores a recuperar de uma forma algo desorganizada. Ainda este último ataque foi um exemplo disso mesmo, porque Kinard tinha sobrado para Jalen Riley e aproveitou logo de imediato para fazer uso da sua diferença de centímetros. Jalen Riley não teve outra hipótese que não fazer falta, a ser um bom exemplo. Também a falta de ajuda vinda do lado contrário a permitir 1 contra 1 dos extremos do Barreirense, e isso aliado também a um bom tiro exterior de Miguel Correia, a fazer com que o Barreirense conseguisse ter este bom momento na partida, ao ter um claro ascendente neste parcial de 3 minutos. Vamos ver agora se, vindo deste segundo tempo, o Futebol Clube do Porto vai conseguir recuperar aquela intensidade tão boa do primeiro quarto e início do segundo quarto, ou se o Barreirense vai conseguir continuar a manter esta boa intensidade defensiva da sua zona 2-3, mexeu com o jogo, esta alternância defensiva, e certamente irá continuar a apostar nessa defesa, nesta reta final do segundo quarto. E vamos ver também se Miguel Correia continua com a pontaria afinada, já que está aqui com uma excelente porcentagem, 3 em 4, 75%. Portanto, aqui motivos mais que muitos motivos para continuar a acompanhar esta partida com todos estes pontos de interesse. Veremos o que é que nos vai aguardar o que resta desta primeira metade, também da segunda parte do jogo. Kinard, entretanto, marca o primeiro lance livre, tem ainda mais um.
Já chega aos 2 dígitos com este lance livre, 10 pontos. Boa partida também deste norte-americano do Barreirense. E ele que também tem, já fizemos essa referência, uma excelente tentagem da linha de 3 pontos. E a justificar aqui, apesar de ter falhado agora. Mas parece que vamos ter repetição, não. Vamos ter reposição na linha de fundo, exatamente. Ian Kinnard a fazer a sua estreia como profissional, ele que passou 4 anos em South Carolina State. Agora sem Miguel Correia, entrar Guilherme Paz, troca de bases. Então, temos ainda 1 minuto e 17 para jogar nesta primeira metade. Pode ter contribuído o facto de já ter 3 faltas. Henrique Pina não crê que a jogada saia sobrecarregado para a segunda parte. Agora está a ser uma das principais armas ofensivas do Barreirense. Mas mais um roubo de bola do Barreirense. É conseguir colocar dificuldades na organização ofensiva da formação azul e branca. Grande passe agora de Kurt James e Sicó a finalizar com a falta. Bom momento de basquetebol aqui no Dragão Arena, com a capacidade de passe de Kurt James a fazer a diferença. Grande passe aqui sobre os 2 opositores do Futebol Clube do Porto, a olhar por cima do ombro, um passe por trás das costas, por cima da cabeça, a conseguir colocar em Carlos Sicó, que também não se fez rogado e conseguiu marcar mesmo com todo o contacto. Tem aqui a possibilidade de fazer a jogada 2+1. Não consegue finalizar, mas ficou bom apontamento para o Barreirense. E ainda assim, mesmo apesar de ter falhado este lance livre, o Barreirense a vencer este parcial nesta fase, a vencer por 26-25, e nota-se que a equipa está mais aguerrida, está mais animada para a partida. Pedro Pinto com espaço, Macru, novamente o Futebol Clube do Porto muito bem, a circular a bola e o triplo para Vladislav Voitos. O Barreirense bem tentou, Humberto, mas o Futebol Clube do Porto, de facto, eu diria que é das melhores equipas em Portugal, se não a melhor, a passar a bola. Sim, agora foi um compêndio de como atacar uma zona, mudança ao lado da bola, bola dentro, bola fora, com muita paciência, sem se precipitar, e jogo entre interiores, e a culminar com um passe dentro-fora vindo do lado contrário. É um passe muito difícil para defender numa defesa zona 2-3, e do lado com muito espaço para marcar o seu lançamento de 3 pontos. E agora, falta muito dura de Ian Kinnard sobre Vladislav Voitos, que cai aqui desamparado. Lance arrepiante. A equipa médica do Futebol Clube do Porto já está a chegar à beira do Internacional Português. Vlad ia para o afundanço, ia para o espetáculo, mas Ian Kinnard arriscou e muito. Falta claríssima antidesportiva. De resto, António Pereira e Nuno Monteiro levantaram de imediato os braços, porque foi um lance bastante feio. Ian Kinnard tem que ter mais cuidado neste tipo de abordagens. E a bater com a cabeça. Não é de todo necessário. Caí desamparado, a bater com a cabeça, voado. Não é de todo necessário, caiu completamente desamparado. Espero que esteja tudo bem com Voitos. Parece estar recuperado, ainda vai ter pelo menos. Vai ter que ser substituído, foi assistido. Lances livres, pois. Só como vai à linha lance livre, provavelmente tem que ser substituído depois de concretizar os lances livres. Vão rever o lance, a equipa de arbitragem. Sendo antidesportiva já assinalada, não sei qual será a dúvida, se será mesmo antidesportiva ou não, não sei, vamos ver. Mas Pedro Lourenço está ali muito bem a falar com Ian Kinnard e a explicar a situação, porque de facto não... Eu diria que não há toda a necessidade, até porque Kinnard num primeiro momento parece que vai jogar a bola, mas depois já não joga a bola, tira mesmo é velado para o chão. Kinnard está a fazer uma boa partida, 10 pontos, ainda assim podia ser um pouco mais intenso na luta desta tabela, é um dos jogadores mais altos na partida, mas não está a conseguir concretizar isso em ressaltos, está a concretizar em lançamentos, mas está a faltar essa parte da luta nesta tabela. Ele que é um jogador que se destaca na sua equipa pela percentagem de lançamentos, acima de tudo, mas ainda assim a fazer uma boa partida, claro está. Entretanto, com esta paragem, os dois treinadores aproveitam para ajustar aqui pequenas situações. Certamente Mancho Lopes estará preocupado no ataque contra a zona, a pedir para que haja boa rotação de bola como da outra vez.
Temos aqui a repetição novamente do lance. Humberto. Penso que a ideia era rever mesmo se seria uma antidesportiva ou não, mas confirmaram agora a antidesportiva. O Vlad tem agora a hipótese de ir para a linha lance livre para concretizar ou não os seus lances livres. Ele que ainda não falhou, ainda não foi para a linha, falhou um, aliás, foi uma vez para a linha lance livre e falhou. Não pode ser Vlad a lançar, dado que foi assistido, portanto vai ter que ser substituído por um jogador. Um jogo algo difícil para Vlad. É algo difícil, mas de facto o Vlad tem correspondido, já com 8 pontos, ainda não falhou, mesmo só da linha de lance livre, como tinhas feito referência, Humberto, um ressalto, uma assistência. Vai ser Miguel Queiroz quem vai assumir os lances livres. Ele que ainda não se estreou da linha lance livre. Sim. Vamos ver. E a bola vai mesmo entrar. Ali alguma ajuda do ar. Lançamento a pingar. Vai acabar dentro do cesto do Futebol Clube Barreirense. Mais um lance livre para Queiroz. Mais um lance livre convertido. 2 em 2. Ainda temos 3 segundos para finalizar esta primeira metade do jogo. 59-35, Futebol Clube Porto com vantagem clara aqui na Dragão Arena. Pedro Pinto do meio da rua, não havia tempo para muito mais, não marca o número 6 dos azuis e brancos e portanto, Humberto, vamos mesmo para o intervalo com esta vantagem. 59-35, o Futebol Clube Porto vence tranquilamente. O Barreirense terá de fazer muito melhor na segunda parte, ou pelo menos manter o nível que demonstrou neste segundo quarto. Por um lado o Futebol Clube Porto vence tranquilamente, por outro fica na retina esta reação do Barreirense com a sua zona 2-3 no final do segundo quarto, na segunda metade do segundo quarto. Fica esse ponto de interesse para a segunda parte, perceber se o Barreirense vai continuar a apostar na sua zona 2-3 ou se vai regressar à sua defesa individual, e se o Futebol Clube Porto irá conseguir fazer uma melhor adaptação a esta zona 2-3. Apesar de tudo, depois de uma ligeira vantagem do Barreirense, o Futebol Clube Porto acaba por conseguir terminar com uma vitória neste parcial de 30-26. 59-35, nós vamos fazer um curto e breve intervalo, voltamos já a seguir. Até já. No Placar, tudo o que imaginas pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na desportiva. No Placar, tudo o que imaginas pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na desportiva.
No Placar, tudo o que imaginas pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na desportiva. No Placar, tudo o que imaginas pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na desportiva. Olá, muito boa tarde, sejam novamente muito bem-vindos à transmissão da FPB TV. Estamos sensivelmente 1 minuto e meio do arranque da segunda metade da partida. Para já a liderança azul e branca incontestável, 59-35, a equipa do Monte Lopes vence tranquilamente o Futebol Clube Barreirense. Destaque na primeira parte para Jalen Riley, sem muita dificuldade conseguiu marcar 16 pontos, 3 triplos convertidos, ainda 3 ressaltos, 3 assistências e 1 desarme de lançamento. Está muito bem secundado por Tanner McCrew, já com 12 pontos marcados. Miguel Queiroz leva também já 10 e Vladislav Voit, que ainda não falhou, leva 8 pontos marcados. Do outro lado, o lado da formação visitante, orientada por Henrique Pina, que vemos nas imagens. A equipa da margem sul do Tejo tem em Ian Kinner, o melhor marcador da partida até agora, com 10 pontos. Segue-se Miguel Correia com 9 e ainda Kurt James com 8 pontos. Quando vemos aqui Humberto nas imagens, os ausentes do Futebol Clube do Porto, Tinsley, Diogo Runge e ainda Garrett Neville, como disseste bem também durante a primeira parte, certamente já com foco nesse jogo importante com o Sporting Clube Portugal, esse jogo da próxima semana, a primeira meia-final, a segunda aliás, meia-final da Final Four da Taça de Portugal. No que respeita ao jogo e fazendo aqui uma continuação da análise que já tínhamos feito no final da primeira parte, destacar as boas percentagens de lançamento do Futebol Clube do Porto, muito bem da linha de 2 pontos, 84%, quanto a apenas 31% do Barreirense, bem também da linha lance livre, só falhou 2 lances livres até agora, apesar de não ter ido muitas vezes para a linha lance livre, fruto também talvez dessa falta de agressividade defensiva do Barreirense, especialmente no primeiro quarto, ainda assim 75%. O Barreirense, por seu turno, uma percentagem global algo baixa, 35%, no entanto, 41% da linha de 3 pontos, para o qual muito contribuiu os 3 em 4 de Miguel Correia, 75% da linha de 3 pontos, que fez com que animasse a partida, principalmente na reta final do segundo quarto. Vamos ver se o Barreirense, nesta segunda parte, então, continua a apostar na sua zona 2-3. Já vemos aqui pela disposição que o Futebol Clube do Porto continua a apostar na sua defesa individual agressiva. E vamos ver então como é que as duas equipas se vão encaixar neste terceiro quarto. Já o Futebol Clube do Porto a iniciar a segunda parte com Amarante, McCrew, Riley, Queiroz e João Soares. Semelhança daquilo que aconteceu no arranque da partida. Do outro lado, Henrique Pina também a apostar no 5, composto por Ian Kinner,
Kurt James, Guilherme Santos, que está agora com a bola nas mãos, Miguel Correia e ainda Rui Mendes. Kinnard, bola para Miguel Correia, lança dos 3 pontos e cai mais um triplo para Miguel Correia. 4 em 5, continua com a mira afinada. Bom trabalho, bom passe de Kinnard, a entrar bem, a ser muito vertical na sua entrada para o cesto, a assistir bem o seu colega de equipa. Espaço para João Soares, mantém-se a defesa zonal do Barreirense. 5 segundos apenas para Francisco Amarante. Riley, bola para Queiroz, assistência ainda para Macru, ainda vai a tempo o lançamento e cai. Defendeu muito bem o Barreirense, diria durante 23 segundos. Este último segundo acabar por abandonar por completamente, aliás, Tanner Macru ficou à vontade para marcar mais 2 pontos. Foi literalmente por 3 décimas que passou de uma boa defesa para um excelente ataque. Agora muita pressão da Amarante sobre Guilherme Santos, a tapar a linha de passe. Tem sido uma constante nesta partida, esta pressão asfixiante dos jogadores de Futebol Clube do Porto nas linhas de passe do Barreirense. Miguel Correia. Kurt James, bloqueio, a ajuda do Macru. Chega a Ian Kinnard, arrisca o triplo, acaba por fazer o airball. Lançamento precipitado e muito pressionado. Ian Kinnard, seria difícil marcar, Humberto. Sim, ainda por cima após dribble, num step back, pressionado por João Soares, que é um excelente defensor, claramente destinado ao fracasso, aquela ação. Amarante, novamente João Soares, vai arriscar o triplo e cai. Triplo para o Futebol Clube do Porto. Triplo para João Soares, do segundo na partida. 6 pontos já para o camisola 17 dos azuis e brancos. Agora é Kurt James, também não pede licença. Ressalto ofensivo para Rui Mendes. E passe bola para o Barreirense. Muito contacto ali nas zonas de baixo do cesto. Uma raridade este ressalto ofensivo, Humberto. O Futebol Clube do Porto leva uma vantagem extraordinária nessa luta das tabelas. Sim, isso aliado à boa porcentagem de 3 pontos, e agora vimos este lançamento de 3 pontos do João Soares, já leva 2 em 3, e curiosamente ele ontem contra o Cabo Madeira também fez 3 em 4, 75% da linha de 3 pontos. É um jogador que se tem evidenciado nesta liga pela sua intensidade defensiva, pela forma como quando entra consegue mexer o jogo, por essa intensidade, mas também pela boa porcentagem da linha de 3 pontos que normalmente evidencia. E ele, que é um jogador bastante alto, a jogar ali na posição de 3, normalmente tem sempre vantagem direta no confronto físico com o seu adversário direto, e destaca-se então nessa agressividade no seu jogo físico, mas também nessa sua excelente porcentagem da linha de 3 pontos, que tem vindo a melhorar cada vez mais neste ano. Entretanto, Miguel Queiroz acrescenta mais uma assistência à sua conta pessoal e mais 2 pontos para Tanner Macru. Novamente a combinação dos 2 postos do Futebol Clube do Porto a resultar na perfeição. Agora é Guilherme Santos, muito pressionado a não conseguir marcar. Riley, entretanto, perde a bola. Guilherme Santos, contra-ataque, passada alternada, bem defendido por Miguel Queiroz. Recupera Guilherme Santos e a posse de bola pertence ao Barreirense. Fica incrédulo Francisco Amarante. Diz que não foi o último a tocar na bola. Temos aqui a repetição, não sei se é perceptível, mas concordo com o número 9 do Futebol Clube do Porto. No entanto, segue bola. Miguel Correia. Kurt James. Finta ao lançamento, já passou por Macru. Mete-se ali na boca do lobo e é travado em falta. Bom trabalho ali num contra um. Com a fita de lançamento desequilibrou Macru, que saltou, e ele aproveitar esse momento para poder atacar. Podemos ver aqui já. Ataca bem, salta ali para o meio de 3 jogadores do Futebol Clube do Porto, protege bem a bola e consegue ir arrancar a falta e ir para a linha lance livre. Ele tem tido uma porcentagem interessante, 3 em 5 até o momento da linha lance livre. Tem aqui a hipótese de chegar aos 2 dígitos na marcação de pontos. Ele para já, diz respeito às finalizações próximas do cesto, não está em grande plano, apenas 16%, 1 em 6. Tem sido uma tarde fácil para Kurt James. Marca agora o segundo, chega aos 9. 66-39. Jalen Riley, Francisco Amarante. Novamente Riley.
Bola a rodar e a chegar até às mãos de João Soares. Ataque forte ao cesto. Lança em afastamento e marca. Mais 2 pontos para João Soares. Lá está aquela intensidade física que estávamos a falar há pouco. Ataca bem a linha de fundo, arrasta o seu defensor para debaixo do cesto praticamente e até espaço para lançar. Quem continua de mão quente é Miguel Correia. Mais um triplo marcado. 5 em 6, excelente partida deste jogador, já leva só em triplos 15 pontos. Mas a resposta a sair do outro lado, na mesma moeda. João Soares, mais um triplo. Continuar muito bem. Um duelo interessantíssimo, 3 em 4 de João Soares. Os dois só falharam um triplo até agora. Vamos ver quem é que sai vencedor no final da partida. Assistência de Miguel Queiroz para Riley. E mais uma para o número 11 dos Dragões. Mérito para Francisco Amarante, que não desistiu da bola e conseguiu roubá-la das mãos de Kurt James. Miguel Correia. Muito contacto e foi João Soares quem fez a falta. Aguentou muito bem o ataque da sua equipa, Miguel Correia aqui. A ser pressionado, a levar ali com quase 2 contra 1. A não perder a calma, a ver os seus jogadores mais bem colocados e ainda por cima a ter boas opções com aquela entrada vertical para o cesto e a conseguir arrancar uma falta e a também ter aqui algum tempo para respirar um pouco, fruto daquela intensidade que estava a sofrer. Entretanto, mais trocas. João Torre regressa ao jogo, Miguel Queiroz vai para o banco. Do outro lado, Guilherme Paes também de regresso à partida. Guilherme Santos vai descansar. Tem sido uma opção que o Barreirense tem usado algumas vezes nesta partida, a opção de jogar com 2 bases, Guilherme Paes e Miguel Correia. Habitualmente joga ou um ou outro e entram na rotação, mas hoje a ser uma opção algo frequente. Agora McCrew, o lançamento fica muito curto. Do outro lado forçou Ian Kinner, não marcou. Agora em contra-ataque e sofrer a falta. Fica ali algo maltratado. Falta durinha de João Torre. Sem dúvida. E as imagens mostrarem isso mesmo. Kinner tem aproveitado a linha lance livre para conseguir para ir somando os seus pontos. Leva 3 em 4, falhou apenas 1. Sua média global é de 84% na Liga Placar. Hoje leva 75%. Vamos ver se com estes 2 lançamentos consegue aproximar-se daquilo que é a sua média habitual. Ainda não. 3 em 5, ainda não. A baixar um pouco. Muita juventude neste norte-americano, 2,3 metros. Aqui o seu primeiro ano profissional. Ele que evoluiu e completou a sua formação na Universidade de South Carolina. À semelhança do seu compatriota Tony Lewis Jr. Não pôde dar o seu contributo hoje, como fizemos referência no início da partida devido à lesão, mas também muito jovem, no seu primeiro ano profissional, e havia também da mesma universidade, provavelmente para facilitar a ambientação dos dois, do nosso país. Francisco Amarante a colocar em Riley com muito espaço dos 3 pontos e aqui está, triplo a cair para o número 1 do Futebol Clube do Porto, mais um para Jalen Riley. De resto tem sido um festival dos 3 pontos este jogo entre Porto e Barreirense. Mas percebe-se esta preocupação do Futebol Clube do Porto na segunda parte de aumentar a velocidade de passe no ataque contra a zona. Percebe-se que os jogadores procuram isso, circular de uma forma rápida e intensa a bola na zona, para obrigar os jogadores de Barreirense a saírem das suas posições desta zona 2-3. Entretanto, mais uma falta, esta vez sobre Jalen Riley, e temos um desconto de tempo, Humberto, 76-43, 33 pontos de vantagem para a equipa da casa. Mas com este duelo muito particular dentro do jogo, que tu disseste há pouco e bem que tem sido um festival de triplos, e as duas equipas estão a lançar de facto muito bem da linha de 3 pontos. Sim. Com estas percentagens muito próximas. O Futebol Clube do Porto com 42% da linha de 3 pontos, 45%, 10 em 22%, e o Barreirense 40%, 6 em 15%. Mais triplos para o Futebol Clube do Porto, uma percentagem mais elevada, também muito devido aqui ao acerto de Jaren Riley, que leva 4 em 7. Mas Miguel Correia está-lhe a dar luta e leva 4 em 5, melhores percentagem. Mas o Futebol Clube do Porto, mais gente a lançar com qualidade da linha de 3 pontos, ainda assim um duelo dentro da partida interessante de seguir.
Se formos olhar aqui para os parciais do encontro, se nos primeiros 10 minutos, aliás, tivemos um desequilíbrio total e se depois o Barreirense conseguiu responder bem antes do intervalo com um parcial de 30-26, regressará para este terceiro quarto na pior forma a equipa do Barreiro, já com um parcial de 17-5 favorável ao Futebol Clube do Porto. Portanto, a diferença que acabou por ser controlada pelo Barreirense no segundo quarto, agora aumentar neste regresso dos balneários. O Futebol Clube do Porto já com 33 pontos de vantagem, uma vantagem máxima que já esteve cifrada nos 36 pontos. Portanto, regressam as duas equipas às 4 linhas. O Futebol Clube do Porto com 5 praticamente 100% português, à exceção de Jalen Riley. Tem a companhia de João Torre, Voitso, João Soares, Amarante e ainda João Torre. Há pouco estávamos a falar de reencontros nesta partida, falamos de vários. Há aqui outro também, entre Torre e Kurt James, já que os dois eram colegas de equipa a época passada, no Maia Basket. Foi a estreia de Kurt James no nosso país. Este ano evolui no Futebol Clube Barreirense e João Torre a transferir-se para o Futebol Clube do Porto. Um regresso, aliás, ele já tinha evoluído também no Futebol Clube do Porto em épocas passadas. Entretanto, Kurt James no ataque, Kennard volta para a linha dos 3 pontos, tenta o lançamento que não cai, contra-ataque rápido para o Futebol Clube do Porto, Riley vai até ao fim, mais 2 pontos para Jalen Riley. É uma seta apontada ao cesto. Rapidíssimo, e Kennard mais uma vez a insistir naquele lançamento de passo atrás para lançar de 3 pontos, de difícil execução e baixa eficácia, e não tem conseguido concretizar. Miguel Correia, controlado perto por Jalen Riley, a lançar muito pressionado os 3 pontos, recupera Amarante, sai em contra-ataque o Futebol Clube do Porto, João Soares, tenta colocar a bola em Riley e, entretanto, sai uma falta técnica, creio eu, assinalada ao banco do Futebol Clube do Porto por protestos. Ficam essa sensação, Humberto, assinalada ali por Nuno Monteiro. Não sei a quem, porque levantou-se tanta gente no banco do Porto, eu penso que a falta foi assinalada ao banco, não é? Pois. Tem sido por uma falta aqui a João Soares, neste momento de transição, acaba por se desequilibrar depois de um toque do jogador do Barreirense. Guilherme Paes vai ter direito a um lance livre. Falhar o lance livre, Guilherme Paes. A bola mantém-se do lado do Barreirense. Muita pressão sobre Guilherme Paes, Francisco Amarante e o Futebol Clube do Porto. O resto de todos os jogadores muito pressionantes. Miguel Correia, depois dos 5 triplos marcados, também com uma posição ainda mais agressiva. Torre, que ia obrigar Kennard a parar o drible. Miguel Correia no limite da transposição de meio campo. Kennard, entretanto, perde a bola. E já temos do outro lado Jalen Riley para mais 2 pontos fáceis. Chegar aos 80 ao Futebol Clube do Porto, quando ainda temos mais de 3 minutos para jogar neste terceiro quarto. E de facto não abranda ao Futebol Clube do Porto. Temos aqui Voigt empenhado em cortar a linha de passe para Kurt James. Ela ia sair, a chegar aqui aos 25 pontos, uma excelente partida deste norte-americano. A ser substituído por Pedro Pinto, a fazer aqui um bom ano de estreia também no Futebol Clube do Porto, este norte-americano, também com muita experiência. O ano passado a jogar na Primeira Liga Francesa, há 2 épocas atrás na Lituânia, a trazer aqui qualidade e capacidade de tiro exterior ao Futebol Clube do Porto. Portanto, regressa Lucas Matias, Ricardo Neves também já está em campo, Kurt James, grande desarme de lançamento de João Torre e a colar a bola na tabela. Amarante, Pedro Pinto, bola para Torre, bem trabalhado pelo Futebol Clube do Porto e cai, triplo para Francisco Amarante, vantagem máxima no encontro de 40 pontos. Humberto, mais uma vez, capacidade de passe do Futebol Clube do Porto a fazer a diferença
E de facto esta circulação de bola só podia terminar com um triplo. Sim, e com destaque para João Torre dos dois lados do campo. Primeiro um excelente arma de lançamento e depois logo a seguir, como podemos ver aqui na repetição, e depois logo a seguir uma excelente entrada pela linha de fundo, a receber a bola perto do cesto, a optar pelo passe dentro-fora para Francisco Amarante. Vamos ver aqui na repetição. Pedro Pinto a dar ali um passo bombeado, ataca a linha de fundo e Francisco Amarante a lançar daquela zona onde ele se sente tão confortável, da linha de fundo mais descaído do lado esquerdo, a justificar também essa sua excelente percentagem que tem vindo a evidenciar este ano na Liga Placar. Tem sido um ano, eu diria, quase de afirmação de Francisco Amarante este ano na Liga Placar. Ele tem uma percentagem de 45%, a linha de 3 pontos, uma percentagem muito interessante. Hoje ainda não teve a oportunidade de lançar muitas vezes, mas ainda assim 1 em 4, 25, um pouco abaixo daquilo que é a sua média habitual, mas de destacar essa boa temporada de Francisco Amarante este ano ao serviço do Futebol Clube do Porto. Se formos olhar aqui para as estatísticas coletivas, Amarante leva 7 assistências e lidera o Futebol Clube do Porto neste capítulo, mas a equipa de Moncho Lopes tem feito muito bem esta circulação de bola. Humberto, ao que se reflete nas 28 assistências que os azuis e brancos já levam no encontro. Um número impressionante, é de facto muito passe criado, muito jogo criado pelos colegas, uns para os outros, e a evidenciar essa boa riqueza tática que esta equipa evidencia, com muitas soluções, à procura de sempre situações bastante específicas na partida, e a justificar esse número impressionante de 28 assistências. Contra apenas 6 do Barreirense, já agora por curiosidade, Guilherme. Repetição do lance de há pouco, que terminou com o triplo de Francisco Amarante. Se formos olhar mesmo para as assistências, Amarante já leva 7, mas Riley tem 5, Miguel Queiroz e Tanner McCrew têm 8 em conjunto. Portanto, toda a gente sabe passar neste Futebol Clube do Porto. Entretanto, mais uma falta. Miguel Correia na linha de lance livre. É a primeira vez hoje que se estreia neste capítulo de lançamento. Vamos ver se mantém essa sua excelente percentagem. Portanto, mais uma troca, Amarante para o banco. E regressa à partida do jovem Tiago Almeida. O que durante a primeira parte jogou 4 minutos e 44 segundos. Falhar aqui o lançamento, o Miguel Correia. Pedro Pinto, saída bloqueada para Tiago Almeida. Lado, bola dentro, não entra em João Torre. A ideia era boa, o Futebol Clube do Porto estava à procura daquela grande vantagem que Torre tinha sobre Miguel Correia. A qualidade de passe é que não foi a melhor, Velada a denunciar muito o passe, e Miguel Correia muito inteligente a conseguir o roubo de bola. Tem sido algo interessante o número de roubos de bola, porque o Futebol Clube do Porto já leva 10 contra 6 do Barreirense. Aliás, turnovers, quero eu dizer, em vez de roubos de bola. Tem sido, se calhar, o lado menos bom da estatística do Futebol Clube do Porto nesta partida. Agora Tiago Almeida ali a perder o controle da bola. Sobra para Ricardo Neves. A rodar sobre Lucas Matias, não consegue marcar, mas João Torre a ficar com as sobras. Conquistar mais 2 pontos para o Futebol Clube do Porto, 85-43. Kurt James agora do meio da rua. O lançamento fica curto. O Barreirense agora a chegar a regressar àquela toada de ataques curtos, algo precipitados, a facilitar a luta, a limpeza da tabela nos ressaltos do Futebol Clube do Porto, e depois a chegada a jogar com alguma facilidade, que depois dá nisto, bons passos, bons movimentos ofensivos. O Barreirense tem que ter um pouco mais de calma em termos de organização ofensiva, como tem evidenciado quando vem do desconto de tempo, percebe-se essa preocupação, mas depois quando o jogo começa a decorrer, os jogadores começam a precipitar-se um pouco nas situações de finalização. Kurt James novamente a forçar o tiro exterior. A bola desta vez nem sequer toca no ar. O airball para o Barreirense. Destaque para João Torre, que também já chegou aos 8 pontos. Continua sem falhar.
Pedro Pinto traz a bola para o ataque. E o 2 contra 1. Ricardo Neves muito pressionado por Kurt James. Tiago Almeida. Voigt dos 3 pontos. Para, lança. Não consegue marcar desta vez. O ressalto acaba por não pertencer a ninguém. A bola escapa-se pela linha lateral. Nesta fase do jogo, o Barreirense já regressou à sua defesa individual. O Porto também a adaptar-se rapidamente, mas a não ser feliz agora na concretização. Vamos ver o que é que o Barreirense prepara para este último ataque do terceiro quarto. Guilherme Paes. Ajuda de Velar a acabar por tirar a linha de passe ao jovem base do Barreirense. Recupera o Futebol Clube do Porto. Pedro Pinto a marcar com o lançamento à tabela. E já não vai haver mais oportunidades neste terceiro quarto para a formação do Barreiro. 89-43. Continua o Futebol Clube do Porto com grande à vontade na liderança do marcador. Bom momento defensivo do Futebol Clube do Porto. Obrigar Guilherme Paes a parar o drible muito cedo e depois a não ter opções para a linha de passe. Perde a bola e Pedro Pinto, na sua superioridade física, a ir com tudo para cima deste jovem jogador e a conseguir finalizar com muita qualidade. Pedro Pinto, que sempre que tem sido chamado à partida tem correspondido com qualidade. Ele que já leva, estreou-se aliás aqui na marcação de pontos, com esta sua finalização, mas já leva 3 assistências também na partida. Mais um jogador a fazer uma boa partida, mas no qual o destaque vai para Jalen Riley em termos de marcação de pontos, já que leva 25 pontos, e esse é claramente o destaque dos dois lados do campo em termos de marcação de pontos. Aproveitou muitos contra-ataques Jalen Riley, muito espaço nessa transição ofensiva, ainda não falhou da linha dos 2 pontos. De resto, como podemos ver aqui, um jogador que teve este tipo de lances ao longo de todo o encontro, durante os minutos que esteve dentro de campo. Lançamentos fáceis à vontade para Riley, acaba por chegar a esses 25 pontos. De resto, o Futebol Clube do Porto sem dificuldades, e o Barreirense, eu diria, a voltar àquilo que produziu no primeiro quarto, um parcial de 29-9 a abrir o jogo. Neste terceiro quarto, 38, portanto a equipa do Barreiro a atravessar novamente a pior fase no jogo. Veremos, Humberto, se conseguem trazer as boas sensações que apresentaram no segundo quarto, até porque o Futebol Clube do Porto tem a partida mais do que controlada. Sim, o ponto-chave aqui foi a maior circulação de bola do Futebol Clube do Porto no ataque contra a zona. Deixou de entrar o fator surpresa, o Porto vinha preparado para isso do intervalo. A bola a circular de uma forma muito mais rápida, muito mais intensa, e as situações de finalização sucederem, só obrigar o Barreirense a mudar a sua defesa para homem a homem, defesa individual, mas ainda assim o Porto avassalador, com 30 pontos marcados. Tem sido de facto uma capacidade ofensiva desta equipa muito acima da média e acima daquilo que é a sua média habitual. É uma equipa que marca habitualmente 82 pontos por jogo, já passou essa média, já vai em 89 e ainda falta um quarto para jogar. Portanto, deverá passar certamente a barreira dos 100 pontos. Não será muito complicado. No jogo de ontem, diante do Cabo Madeira Sade, ficou-se pelos 99. Portanto, temos uma estreia do lado do Barreirense, camisola 96, Diogo Dimas, também a ter aqui a sua oportunidade. Bola no canto, Tiago Almeida, não arrisca o lançamento e acaba por ser travada em falta. Bom trabalho do Futebol Clube do Porto, ali um pormenor interessante. Percebeu-se aquela hesitação de Tiago Almeida aqui, podemos ver aqui na repetição, se lançava ou se atacava o cesto, acabou por atacar, e depois quando ele se virou para o banco, Francisco Amarante a fazer-lhe aquele gesto. Podias ter lançado. Podes lançar. Podias ter lançado. Tinha de facto espaço para isso. Novamente Tiago Almeida, Pedro Pinto. Já passou, mão direita, não consegue marcar, mas Ricardo Neves, com a posição conquistada, ressalto ofensivo, tapinha na tabela e mais 2 pontos. E 2 pormenores importantes neste movimento. Para além dessa tapinha, o primeiro pormenor importante, o segundo pormenor foi a forma como João Torri consegue selar os 2 adversários do Barreirense, a criar quase uma passadeira vermelha para Pedro Pinto poder atacar a linha de fundo. Aquele jogo sem bola tão importante na nossa modalidade e que às vezes passa um pouco despercebido. Ricardo Neves, passe para Torri, vai até ao fim e marca mais 2 pontos. Tudo bem feito
por parte do Futebol Clube do Porto. Ricardo Neves paciente à espera do corte de João Torre, que acrescenta mais 2 pontos à conta pessoal e chega já aos 10. Mas muito tempo para os jogadores do Futebol Clube do Porto poderem decidir. Repara que Ricardo Neves esteve ali seguramente 2 segundos com a bola na mão à espera da chegada de João Torre e a recuperação defensiva do Barreirense a deixar muito a desejar nestas 2 sequências. Mas a conseguir agora aqui também circular bem a bola, algo que nem sempre aconteceu ao longo da partida. Terminar com o triplo de Jan Kinar, segundo no encontro. Uma boa jogada coletiva do Barreirense. Mas este sim, um bom triplo, de frente para o cesto, a receber a bola dentro e fora, não com aqueles lançamentos de passo atrás. Aqui tinha de lançar, não é? Agora mesmo por conseguir marcar, 93-46. Diogo Dimas. Vai atacar o cesto, muito espaço, já passou por Pedro Pinto e foi travado em falta. Vemos aqui a repetição, ficou sem soluções. Tentou o lançamento já ali com o contacto de Pedro Pinto. Marca o primeiro lance livre. Falha o segundo, ressalto para Voitsu. Ricardo Neves. João Torre, bola para Ricardo Neves. Combinação não resulta. Diogo Dimas tenta o passe e a bola é recuperada pelo Futebol Clube do Porto. Pedro Pinto. Lado. Novamente Pedro Pinto. Vai jogar 1 para 1 com o Kurt James. Fica sozinho agora na linha dos 3 pontos. Não marca. Salto para Kinar. Só que o Porto faz muito bem esta situação de bola à mão, em que o jogador que entrega a bola abre rapidamente para uma posição exterior e cria ali uma situação momentânea de vantagem e é muito bem aproveitada para criar bons lançamentos na linha de 3 pontos. Agora ressalto ofensivo para Lucas Matias. O passe para Kurt James não entra e a bola regressa às mãos do Futebol Clube do Porto. No 93-47. Pedro Pinto. Ok, de Ricardo Neves. E falta ofensiva de Ricardo Neves neste bloqueio. O jogo do Futebol Clube do Porto agora um pouco mais mastigado, podemos dizer assim. A bola muito tempo ali em drible e pouco tempo em passe. Aquilo que o Futebol Clube do Porto estava a fazer tão bem no início da segunda parte, circular a bola rapidamente com passos sucessivos. Bola dentro, bola fora. Agora não consegui fazê-lo nesta fase da partida. Mérito também para o aumento da intensidade defensiva do Barreirense. Do outro lado, a equipa do Barreiro agora com algum azar. Kinar deixa escorregar. O Futebol Clube do Porto a recuperar a bola. Pedro Pinto. Muito contacto. Não está fácil. Diogo Dimas sempre atrás e no encalço de Pedro Pinto. Pedro Pinto bem procura linhas de passe, mas não está fácil encontrá-las. O Barreirense agora vem. Isto é uma coisa inédita hoje na partida. O Barreirense obriga o Futebol Clube do Porto a fazer os 24 segundos. Pedro Pinto bem procura, mas as linhas de passe não estão a surgir. O ataque um pouco mastigado do Futebol Clube do Porto nesta fase da partida. Estes últimos 2, 3 ataques não serem certamente o que Moncho Lopes desejaria. Entretanto, recupera a bola ao Barreirense. O banco da equipa da Margem Sul do Tejo festejou e bem esta posse de bola defensiva. Kinar, frente de Vlad, já passou, mão esquerda. Mas Torre muito bem na luta das tabelas, a recuperar. O passe agora para Ricardo Neves não entra. E Kinar a finalizar. Agora sim. Pedro Pinto. Espaço para Tiago Almeida. É desta o lançamento dos 3 pontos. Mas não cai. Ele tem também grande facilidade nesse lançamento exterior. E falta de Tiago Almeida em transição. Tentou ali sacar a ofensiva. Temos aqui a repetição, Humberto.
tinha ali o pé, creio eu, a calcar o semicírculo e, portanto, António Pereira. Basta ter uma unha, que a falta é logo assinalada como pessoal, e assim foi, neste caso. Diogo Dimas, colocar dentro em Kurt James, mão esquerda, resolver facilmente a oposição de Ricardo Neves. 93-51. Vlad, tira a bola no chão, atacar o cesto, não consegue marcar. Boa posição de Lucas Matias. A recuperar a bola o Barreirense. Esta fase do jogo, Humberto, mais parada, mais mastigada, como disseste bem ainda há pouco. Sim, depois de um terceiro período muito agradável de seguir, em termos ofensivos, com muitas situações interessantes, agora nesta fase mais complicada. Ainda assim podemos sempre procurar alguns pontos de interesse, nomeadamente este jovem Tiago Almeida, já com muitos anos de Futebol Clube do Porto, internacional pelas camadas jovens das nossas seleções nacionais. O ano passado com muitos jogos na Pro Liga, 20 no total, a estrear-se aqui nos campeonatos séniores e este ano também a estrear-se aqui na Liga Placar, onde também tem evoluído no campeonato da primeira divisão masculina, na equipa B do Futebol Clube do Porto. Ele que até agora jogou em 3 jogos diante do Alvarense, precisamente contra o Barreirense e também diante do Maia Basket. Está a ter certamente o jogo com mais minutos esta temporada. Tiago Almeida, bola para Ricardo Neves, ataca ao cesto. A falta é assinalada ainda antes deste lançamento. Vamos aqui a repetição, passar por Kinnard, que acaba por fazer a falta. Ricardo Neves, Tiago Almeida, novamente Ricardo Neves, dos 3 pontos. Não cai desta vez, ressalto para Kinnard. Sai ali uma falta. A pontuação agora a baixar drasticamente na partida. Se tivermos um terceiro, quarto avassalador do Futebol Clube do Porto com 30 pontos marcados, desta vez ainda só leva 4 pontos marcados em 5 minutos de jogo. Muito pouco em termos de aquilo que tem sido a sua média habitual. E o Barreirense não muito melhor, a levar 8 pontos marcados. Agora 10, boa combinação entre Kinnard e Kurt James. Grande alley-oop entre Ian Kinnard e Kurt James. Tiago Almeida, dos 3 pontos. Ainda não é desta, consegue marcar o triplo. Kinnard, entretanto, avança ali a linha de meio campo. Kurt James, na frente de João Torre. Rui Mendes, a marcar de meia distância Rui Mendes. Um lançamento criado totalmente por Kurt James, aqui com uma boa assistência quando mais ninguém esperava. Passo muito criativo e todos os jogadores do Porto muito centrados no lado Kurt James, contrário, e não o é? Rui Mendes apareceu completamente sozinho. Muito espaço para Rui Mendes a marcar, 93-55. Agora Vlad com o espaço dos 3 pontos. Ainda não conseguir marcar e o Futebol Clube do Porto a parar aqui nos 93. Nesta fase da partida o Futebol Clube do Porto tem insistido muito no capítulo linha de 3 pontos, a não ser feliz nessas percentagens de lançamento. Tem lançado sucessivamente 3 pontos nos últimos ataques, mas a não conseguir uma elevada eficácia. Precisa de variar um pouco mais aqui a dinâmica de ataque e melhorar as zonas de finalização. Agora é Tiago Almeida novamente a tentar. Consegue marcar, passe picado para Ian Kinnard. Mas defensivamente Tiago Almeida a intrometer-se no caminho da bola. Quando vamos ter mais uma troca, Ian Kinnard vai para o banco, estreia no encontro para o número 7, Tomás Silva, que ainda não tinha visto minutos na partida de hoje. De resto, falta apenas jogar no banco do Barreirense o número 4, Gerson Soares. Do outro lado,
Acho que Larry Gordon e Eric Anderson não vão mesmo entrar, Humberto. Não, Parece que não. não mesmo. John Rowley também já não jogou grande parte da segunda parte. Miguel Queiroz ida em aspas. É já um Futebol Clube do Porto com claro pensamento na taça. Agora Diogo Dimas no contra-ataque para ir até ao fim, mas a ser travado em falta. O Almeida tentou o desarme do lançamento. Temos aqui a repetição, contra-ataque rápido do Barreirense. Tiago Almeida no ultimamente a fazer falta sobre o Diogo Dimas. Parece-me também que o Moncho Lopes não irá fazer muitas mais alterações até ao final, se houver algum problema de faltas. Também não é o manter caso. Este 5. Sim, também não é o caso que não há jogadores com problemas de faltas. Vai ser agora uns últimos 3 minutos para dar minutos e dar tempo de jogo a esta muita juventude que está dentro de campo. Pedro Pinto. Bloqueio. Agora a troca. Fica com Kurt James pela frente. 4 segundos. Bola para Torre. Continuou o corte de Pedro Pinto. Ainda sofreu falta. Acabar por explorar o espaço que se abriu. Vamos aqui a repetição. Kurt James não defendeu, não acompanhou Pedro Pinto, que depois foi travado em falta por Diogo Dimas. Quem tem aproveitado bem estes minutos dados por Moncho tem sido o João Torre, que está aqui a 2 ressaltos do duplo-duplo e a 2 ressaltos de ser um dos destaques desta partida. Certamente ainda terá tempo para isso, nestes 2 minutos que restam, para poder atingir essa marca de duplo-duplo. Sem dúvida, aqui a conseguir a melhor prestação esta temporada, João Torre, a chegar aos 10 pontos, ainda não tinha feito a temporada 2021. Diogo Dimas. Atacar o sexto. Ainda até ao fim, não marca, ressalto para Rui Mendes. Muita confusão. Pedro Pinto muito bem com as mãos a conseguir tirar a bola de Rui Mendes. Agora também a escapar ao roubo de bola de Diogo Dimas. Portanto, já entramos aqui nos últimos 2 minutos do encontro. Tiago Almeida. Atacar o sexto. Não consegue marcar. Contra-ataque para o Barreirense. Kurt James. Sim, mais 2 pontos fáceis para o número 1 do Barreirense, Kurt James. Arrisco-me a dizer que este é aquele erro típico de jogador habituado a jogar contra menos centímetros. Faz uma passada a sentir algum à vontade, mas esquece depois os centímetros estão lá à frente e a levar aqueles exames de lançamentos. Provavelmente no CN1 não apanhará tantos centímetros lá de baixo e aqui a ser penalizado por isso mesmo. Um dado estatístico interessante, Guilherme, nesta partida teve com o Pedro Pinto e a sua capacidade da linha lance livre. Ele marcou aqui os seus 2 primeiros lances livres, a fazer 2 em 2 100%. E ele em toda a liga a placar tem estado interessante só ter falhado apenas um lance livre. Ele que leva 96%, é o jogador com melhor porcentagem da linha lance livre do Futebol Clube do Porto. E aqui a não deixar os seus pergaminhos por mãos alheias. Na primeira vez teve a oportunidade a marcar os seus 2 lances livres. 97-59. Futebol Clube do Porto a 3 pontos da centena. Humberto, ainda há muito tempo para jogar, ainda há tempo para chegar a essa centena, mas o Futebol Clube do Porto neste último quarto claramente a abrandar o ritmo e tem apenas 6 pontos marcados contra 16 do Barreirense, que tem recuperado um bocadinho. Veremos ou não se chega a essa centena de pontos. E aquela porcentagem estava a ser tão boa da linha de 3 pontos acima dos 40%, a baixar bastante neste último quarto, dado que houve ali uma série de ataques com recurso sistemático à linha de 3 pontos e a não ser eficaz, a baixar para 36%, mas também o Barreirense a baixar bastante. A baixar também, não é? Até nisso as duas equipas têm acompanhado muito nesta luta interessante da porcentagem da linha de 3 pontos, também a baixar para 34%.
Vamos ver agora como é que será nesta reta final de apenas 1 minuto e meio. Miguel Correia também provavelmente a acusar aqui um pouco o desgaste físico, porque também baixou bastante a sua produção ofensiva. Ele teve tão bem na primeira parte a não conseguir manter esse nível na segunda parte. Também o facto de ter tido o jogo ontem contra o Imortal, se calhar a sortir os seus danos. Ainda assim, uma excelente partida deste jovem jogador português. Entretanto, nota de destaque para a entrada de Gerson Soares, ele que está agora com a bola nas mãos. É o único jogador que ainda não tinha jogado do lado do Barreirense. Tentar aqui o primeiro lançamento que não cai. Tem nome de atleta, Guilherme. Tem nome de atleta de basquetebol. Gerson traz boas recordações ao basquetebol português. Entretanto, Pedro Pinto a ir até ao fim a marcar mais 2, 99-59. Tomás Silva, Gerson novamente com a bola nas mãos. Passo para Kurt James, mas a ligação a não funcionar. Movimento contrário de Kurt James, que acabou por trair o passe do número 4, aliás, do Barreirense. Ricardo Neves, novamente Pedro Pinto, ok de João Torre, bola para Vlad, dentro para Torre, passe não entra, recupera o Barreirense, Gerson, não arriscar o contra-ataque, Henrique Pina não vai atacar, dá essa indicação aos seus jogadores e portanto termina o encontro do Dragão Caixa. Aliás, Humberto, se ontem o Futebol Clube do Porto conseguiu marcar 99 pontos, hoje repetiu a façanha, marcou outros 99. O Barreirense ficou-se pelos 59 e portanto temos aqui uma vitória esclarecedora, mais um triunfo para o Futebol Clube do Porto. Uma porcentagem muito acima da média, já fizemos essa referência, a sua média habitual é 82 pontos marcados e nestes 2 jogos em casa a ser um domínio avassalador e a mostrar que está em grande forma para esse fim de semana de emoções fortes que se aproxima da Taça de Portugal e certamente será esse o foco desta equipa. Por parte do Barreirense, fica na retina aquela reação na sua zona 2-3, aquele seu aumento da agressividade defensiva, mas não foi o suficiente para levar de vencido este Futebol Clube do Porto, com mais soluções, mais frescura física, a criar muitas dificuldades ao Barreirense. Fica esta luta digna que deixou dentro do campo, uma equipa que já tem a sua descida à Pro Liga vaticinada, mas não é por isso que deixa de dar o seu melhor nestas últimas jornadas da fase regular. Entretanto, olhando aqui para a estatística da partida, 25 pontos para Jalen Riley, foi o jogador mais valioso do encontro, soma ainda 4 ressaltos e 5 assistências. Miguel Queiroz terminou o jogo com 10 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências. Macru com 16 pontos, 4 ressaltos. João Soares com 11 pontos, João Torre com 12 pontos, 9 ressaltos. Voitsu ficou-se pelos 8 pontos. Do outro lado, Kurt James com 15 pontos ajudou o Barreirense. Miguel Correia também terminou a partida com 15 pontos. Ian Kiernan foi o melhor marcador da formação da margem sul do Tejo com 16 pontos. Tudo dito aqui da Dragão Arena. Resto de um bom domingo, de uma excelente Páscoa. Nós voltamos na próxima semana. Até já! No Placar, tudo o que imaginas pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na desportiva.